Pessoal, mais uma vez, bom dia a todos. Um dos meus objetivos aqui nessa apresentação é abrir a cabeça de vocês um pouco também sobre as possibilidades do CFTV veicular, né? Ou DVR veicular, ou monitoramento veicular de frotas, tem vários nomes. Eventualmente, poxa, eu conheço um cara aqui, conheço uma empresa que talvez tenha essa necessidade, posso aplicar para a frota da minha empresa, muito embora não seja o core, né? Não seja o cerne da empresa o transporte, mas tenho certeza que muitos de vocês têm frota de veículos leves, veículos pesados, e é importantíssimo você manter a segurança da sua frota. Pensa que um veículo, aí, um caminhão, se não sai por menos, aí, se considerar o conjunto cavalo mais carreta, não sai por menos muitas vezes de 500, 600 mil reais, para mais até, dependendo do modelo. E aqui a gente está falando de um percentual desse valor, e esse percentual vai te garantir a segurança aí perene do teu veículo, né? Proteção contra furtos, acompanhamento em tempo real de onde é que está o veículo, coisas do gênero, né? Eu vou começar pelo começo, né? Tentar botar todo mundo aqui na mesma página. Quero mostrar para vocês um pouquinho da solução de maneira geral, um vídeo bem didático. O que você acha de ter uma solução eficaz e profissional para monitorar e proteger seus veículos? Conheça a linha de DVRs veiculares Intelbras. Mais robustos para o rastreamento e gestão de frotas, eles foram especialmente desenvolvidos para aguentar os trancos das estradas e o clima brasileiro. Não importa qual o veículo da sua frota, nossa solução pode ser utilizada em caminhões, ônibus, tratores, helicópteros e até navios. Com monitoramento em tempo real, gravação em alta definição e o controle de cada movimento dos seus veículos. Com esses benefícios, você evita a perda de cargas e outros riscos à sua frota. Monitora o excesso de velocidade, o desvio de rotas e controla a abertura de portas. Consegue cuidar de tudo e ainda acompanha o comportamento dos seus motoristas, graças a uma conexão 4G ou Wi-Fi. E você ainda pode gerenciar sua frota com muito mais praticidade e eficácia utilizando o iFleet, o software para simplificar sua segurança. Com ele, é possível visualizar e reproduzir as imagens e as localizações dos dispositivos, acompanhar eventos, monitorar alarmes e verificar o download automático das gravações. Tudo o que você e sua empresa precisam. Economia e segurança, garantidos com os DVRs veiculares Intelbras, que ajudam a diminuir seus gastos com seguro, com combustível, com manutenção de veículos e em prejuízos com furtos. Linha de DVRs veiculares Intelbras. Você no controle de cada movimento. Que é só para vocês terem uma ideia, né? Aqui trabalho com ferroviário também, tá? Muito embora eu não tenha citado, mas a gente tem algumas aplicações do transporte de ferroviário de passageiros, de cargas. Acho que pode ser bastante interessante. E aqui não fala tanto de mercado, mas para vocês terem uma noção, no Brasil a gente tem uma frota aí considerando caminhões, considerando ônibus, da ordem de, se não me engano, 3 milhões e 400 mil veículos. E, claro, frente aí à frota de veículos leves é uma fração. Mas são veículos que estão todos os dias nas estradas, transportando cargas muito valiosas, a todo momento aí com risco de furto, risco de extravio, acidentes a todo momento. Infelizmente, é a realidade que a gente tem aqui no Brasil. Então, a proposta dessa solução é justamente complementar o que vocês têm de CFTV-IP, de alarmes e tudo mais, e conferir para a frota de vocês a segurança que vocês precisam, tá? No final do vídeo ali, a gente viu algumas reduções de valor, né? Propostas do que a gente consegue entregar, né, para o cliente final. E a gente trabalha muito com esses aspectos aqui. A gente fala muito da redução do consumo de combustível, né? O DVR veicular ele não vai instalar nada no motor de vocês, não vai melhorar a performance, não vai melhorar, enfim, o rendimento do motor, mas indiretamente ele reduz o consumo de combustível. Por quê, né? Porque a gente trabalha muito com a gestão comportamental. Assim como a partir do momento que a gente instala
uma câmera num ambiente comercial, num ambiente industrial, a gente percebe que as pessoas, ao perceberem a câmera ali, elas agem de maneira diferente, né? Aquelas que estão eventualmente mal intencionadas repensam, né, o que vão fazer. No veículo não é diferente. A gente tem inúmeros casos. A gente vê, quando a gente instala a câmera na cabine, né, geralmente é uma das câmeras que a gente instala dentro do caminhão, a gente percebe, né, um impacto positivo na maneira como o motorista conduz o veículo. Ele está pensando duas vezes: poxa, eu estou sendo aqui monitorado, se acontecer alguma coisa, a gente vai conseguir ver o que vai estar acontecendo. Então, isso impacta diretamente na maneira como o motorista conduz o veículo. Isso impacta diretamente na manutenção do veículo. Então, o motorista que conduz melhor freia menos, tem menos frenagem brusca, tem menos aceleração forçada, conduz melhor. Então, tudo isso vai impactando no veículo. Então, na ponta do lápis, a gente não está falando só de uma redução de despesa de seguro, como muitas vezes acontece. Muitas vezes o veículo, quando é segurado, ganha um desconto, ganha um abatimento na pólice, a partir do momento que a gente coloca um sistema de monitoramento de vídeo, mas a gente fala de tudo aquilo ali, da questão de combustível, manutenção, sem falar no prejuízo com furtos, né? E sem falar de outros aspectos também, né? A gente tem, geralmente, esse tripé, né, de segurança comportamental, controle de acidentes, né, e gestão de riscos, gestão de frotas. Então, são aspectos muito importantes que o gestor de frotas é o que tira o sono dele no dia a dia, né? Aquela transportadora de combustível, transportadora de cargas, de bens de valor agregado, o gestor de frotas está preocupado, está respirando todo dia pensando numa maneira de reduzir os custos, de aumentar a segurança dos motoristas, de aumentar a segurança da carga deles, e a proposta é que essa solução realmente vá ao encontro e ofereça um monitoramento perene para esse tipo de situação. Tá? Aqui é um vídeo que eu gosto de apresentar, eu já apresentei várias vezes, mas ele é bem elucidativo. Eu vou fazer uma pequena introdução para vocês. Esse é um cliente nosso Intelbras, são imagens de câmeras Intelbras. É um vídeo um pouquinho mais antigo, do ano passado, do ano retrasado, se eu não me engano. É um cliente do mercado de transporte de combustível, vocês vão ver pelas imagens. E bem, houve um acidente, vou ali falar para vocês, né? Vocês vão ver pelos vídeos. E depois vocês vão entender o que aconteceu, né? Mas, de maneira geral, até para contextualizar, falar um pouco de mercado também, esse mercado de combustível aqui, mercado de transporte de combustível, tem representado aí a maior parcela do nosso mercado aqui no Brasil de monitoramento veicular. Porque é um produto de alto valor agregado, tem o risco, né, inerente ao transporte de combustível. Então, faz muito sentido a aplicação desse monitoramento veicular, desse CFTV veicular. Mas vou deixar o vídeo com vocês para vocês entenderem o que aconteceu aqui também. Câmeras de segurança esclareceram como foi aquele acidente que fechou ontem o Rodoanel Sul no sentido Via Dutra. A gente mostrou aqui no SP2. Ontem, a Vigor, que é dona de um dos caminhões envolvidos no acidente, disse que o caminhão-tanque derrapou e tombou na pista molhada. As imagens revelam que não foi bem isso que aconteceu. As câmeras do caminhão-tanque gravaram tudo. Repare à direita do vídeo. O caminhão pequeno da Vigor surge na faixa lateral em altíssima velocidade e, de repente, muda bruscamente de pista. A batida foi inevitável. Em fração de segundos, o caminhão, que tinha 2 tanques cheios de álcool, capotou e fechou o rodoanel por mais de 8 horas. Nesta outra imagem de dentro da cabine dá para ver o impacto do acidente. A cena reforça a importância do cinto de segurança para salvar vidas. Mesmo com tudo voando pelos ares, o motorista sofreu apenas algumas escoriações. A Vigor disse que no primeiro momento teve acesso apenas às informações preliminares e que só agora, com o boletim de ocorrência, a empresa esclarece que o pneu do caminhão estourou e por isso o motorista perdeu o controle. Sempre quando eu vejo esse vídeo, eu gosto de olhar para vocês. Eu vejo um monte de cara assim, né? Pessoal torcendo o nariz, meio assustado com o que aconteceu. Não coloquei o vídeo completo aqui, mas deu tudo certo com o motorista, ele não se machucou, foi liberado ali tranquilamente no dia seguinte. Mas o que aconteceu a fundo? Né? Caminhão repleto, né? Cheio de combustível,
perigo ali de uma explosão, de um acidente pior ainda, né, do que aconteceu de fato. Caiu, tombou, né, a carga escorreu pelo córrego e os órgãos ambientais ali de São Paulo foram lá e aplicaram uma multa no transportador de combustível. Ele tinha culpa? Não, não tinha culpa. E se ele não tivesse as câmeras? Esse é o problema, né? Se ele não tivesse as câmeras, seria bem complicado de provar o que aconteceu. Porque estava chovendo, ia ser muito complicado na prática mesmo de mostrar o que aconteceu. E graças à câmera, graças a todo o sistema de monitoramento da frota ali, do veículo em si, foi possível constatar que, na verdade, ele foi cortado por um outro veículo. Esse outro veículo atravessou a pista, se esvaiu ali, entrou na frente dele e foi isso que, de fato, causou o acidente. Ou seja, essa multa que inicialmente tinha ido direto para o transportador de combustível foi revertida para a empresa que, de fato, causou o acidente. Aqui é um outro acidente. Esse é mais recente. Esse é do ano passado, se não me engano. Finalzinho do ano passado. Então, um comboio, né? Os dois veículos são da mesma empresa, o de trás e o da frente, e no meio do caminho aparece um carro. Mas não ficou muito claro o que aconteceu ali. E até elucidar tudo o que aconteceu, esclarecer tudo o que aconteceu, se não tivesse o vídeo, provavelmente a situação seria outra. Seria um pouquinho mais complicada, né? Então, a ideia é realmente essa, enfim, o esclarecimento de tudo o que aconteceu. Aqui outros vídeos, né? A ideia é trazer um pouco do dia a dia da solução, né? Aqui é no transporte público aqui de Florianópolis. Para vocês terem uma noção, todos os 540 ônibus, 538 ônibus da frota de ônibus urbanos de Florianópolis utilizam a solução Intelbras. Solução com DVRs, que são os gravadores digitais, solução com as câmeras, os acessórios, com transmissão via 4G. Então, esse sistema é integrado, para vocês terem uma ideia, com a Guarda Municipal de Florianópolis. A última vez que eu fui lá, eles têm um centro de operações. Então, nesse centro, eles monitoram todos os 540 ônibus e esse centro é integrado com a Guarda Municipal. Aconteceu alguma coisa que envolveu um ônibus, por exemplo, vamos supor, no dia que eu fui lá, recente ocorrido um furto. Roubaram a mochila de um dos motoristas. E nisso, a pessoa que furtou saiu do ônibus, foi em direção ao terminal e do terminal foi para um bairro lá. Então, toda a cidade, né, grande parte da cidade já tem câmeras, né, sistema de segurança. O terminal tem o sistema de segurança, CFTV. Então, tudo é interligado. Então, a Guarda Municipal, a partir do momento que recebeu o chamado, conseguiu fazer o mapeamento de toda a área. Em coisa de 30, 40 minutos, conseguiram pegar o motorista, o meliante, né, o responsável pelo furto. Então, está tudo interligado lá. E assim como está interligado aqui, né, no sistema de ônibus de Florianópolis, a gente tem outros cases, né, de grandes empresas transportadoras que têm sua frota de veículos interligadas com seus galpões, com suas áreas administrativas, tudo isso num lugar só, né, um centro de operações únicas. Aqui é um fato que a gente tem nos ônibus de Florianópolis, né, o pessoal começou a depredar, né, as câmeras, enfim, algumas pessoas não gostaram um pouco do fato de ter o sistema de CFTV. E para isso a gente desenvolveu aplicações como câmeras discretas, câmeras ocultas que vão em partes escondidas do veículo, do ônibus, né? E você consegue evitar que esse tipo de situação ocorra também, né? Tudo isso para você fazer um monitoramento com segurança. E conferir segurança para o motorista também, para o cobrador. Muitas vezes as pessoas acabavam intimidando os motoristas. Agora você não sobe mais aqui se tiver esse sistema de câmeras. E com isso a gente conseguiu conferir mais segurança para os veículos e para os funcionários, né? Aqui é uma outra aplicação, ferrovias. Aqui não teve nenhum acidente, nenhum incidente, mas é só para mostrar a câmera em movimento, câmera de alta resolução, sistema extremamente robusto. São aplicações exigentes, então trepida bastante, tem bastante poeira envolvida, bastante calor, sol, radiação, partículas, enfim, é desafiante, né? E o nosso sistema tem se mostrado extremamente robusto ao longo dos anos. A gente oferece essa solução, pessoal, para vocês entenderem, desde 2014, 2013, 2014. A gente tem equipamento rodando desde aquela época, então com extrema confiabilidade, extrema robustez,
tá? Tudo isso para conferir segurança para os veículos de vocês. Isso aqui é um veículo, é um trem da Vale, se não me falha a memória, tá? Uma parte significativa da frota de trens da Vale tem o nosso equipamento, não só de trens, como outros veículos também, tá? Tudo isso com o sistema DVR veicular Intelbras. Aqui alguns cases, tá? Alguns dos que a gente compartilha, né? Então a gente trabalha não só com transporte ferroviário, como transporte coletivo de ônibus, né? de passageiros, não só municipal como urbano também, né? Interurbano, transporte nacional de passageiros. Falei bastante de transportadora, transporte de minério. Esse ano foi o ano do transporte de combustível, né? Houve uma demanda muito alta, para vocês terem um conhecimento, assim, de que transporte de combustível, gasolina, diesel e por aí vai, exigiu a utilização desse sistema de monitoramento veicular. Então, as empresas saíram aí realmente muito preocupadas, muito receosas em fazer a aplicação desse produto. Então, esse ano, pelo menos aí, metade de todos os equipamentos que a gente instalou na Intelbras esse ano foram desse mercado. Aqui falando um pouco de portfólio, não quero entrar em detalhes de produtos, né? Não quero que vocês saiam aqui anotando código de produto nem nada, mas para vocês terem noção, a gente consegue aplicar produtos aí com até 8 câmeras dentro de um veículo, em altíssima resolução, com transmissão via 4G, podendo fazer, por exemplo, um backup utilizando Wi-Fi, como se fosse o celular de vocês, né? Vou pegar o exemplo do Josemar. O Josemar chegou em casa, o celular dele faz o backup automático de tudo que aconteceu no dia a dia, né? Fotos, vídeos, mensagens. Com o DVR veicular não é diferente. Você consegue fazer esse backup também tudo de maneira automatizada. Antigamente tinha lá um sujeito que tinha que tirar o SD card, fazer o backup, voltar, corria o risco de extraviar, corria o risco de quebrar o SD card, corromper o arquivo. Hoje em dia isso passou. Hoje em dia é página virada. Então a gente tem DVRs veiculares extremamente robustos, homologados pela Anatel. Importante falar isso, pessoal. Hoje a gente tem um mercado com várias opções. Vocês vão se deparar com soluções das mais diversas. Mas se preocupem com as certificações, se preocupem com a robustez, a confiabilidade do produto. E a gente se preocupa bastante com isso. A gente faz todos os testes exigidos pela Anatel, a gente faz até mais, na verdade. A gente vai além de todos os testes justamente para entregar para vocês um produto extremamente confiável, tá? Produto com entradas e saídas de alarmes, então a gente não está falando só da gestão de vídeo, a gente está falando da gestão de alarmes também. Abriu uma porta, começou a chover, passou de uma determinada velocidade, você consegue criar as regras mais variadas possíveis, tudo integrado com a parte de câmeras, tudo sendo mandado via 4G em tempo real, via software nosso, gratuito, tudo entregue para vocês junto com a solução. Câmeras também, extremamente robustas. Aqui, aproveitando os últimos minutos que eu tenho, falar um pouco de inteligência artificial, né, um lançamento dos últimos meses que a gente entregou para o mercado também. Câmeras que detectam fadiga do motorista, distração, então, uso de celular. Hoje o celular é o vilão, né? Tá vendo? Então a gente tem o hábito muitas vezes de mexer no celular enquanto dirige, perigosíssimo. E imagina isso quando você tem um motorista transportando uma carga de centenas de milhares de reais, né? Esses dias eu estava acompanhando uma instalação de um caminhão que transportava sorvete. Eu não sabia, um caminhão cheio de sorvete de marca, esses que a gente toma aí no verão, né, pote de sorvete de 2 litros, todo carregado custa 800 mil reais. Só a carga, fora o caminhão, né? Que é mais 800 mil reais, porque um caminhão frigorífico costuma ser mais caro também. Quase 2 milhões de reais numa estrada. Aí. Se o motorista, quando ele pega o turno, vamos supor, né, são 2 motoristas naquele caminhão, se na hora dele pegar o turno, ele se esquecer de ligar o refrigerador na temperatura certa, que é uma ação simples, né? Ele tem que ir ali na frente, né? Se ele se esquecer daquilo, perdeu a carga. Uma variação superior a 3, 4 graus, ele perde a carga toda. Uma brincadeira, são quase 2 milhões de prejuízo. E esse frotista quis ir além também. Ele estava tão preocupado que ele falou, não, eu quero botar uma câmera na frente do termostato do caminhão, porque mesmo assim eu quero ter certeza. Porque pode acontecer isso. Então, às vezes, por uma bobagem, a gente está falando de um prejuízo milionário. Mas aqui a gente está falando de inteligência artificial. Então, um sistema autônomo,
uma câmera que vai de frente para o motorista, que monitora a estrada, perdão, e detecta se o motorista está cansado, está distraído, está mexendo no celular, tudo isso sem que você tenha alguém que fique analisando aquelas imagens. E o melhor, tá? Tudo isso integrado com o nosso sistema da Intelbras. Só uma pergunta, esse sistema ele é interligado, por exemplo, com outros recursos tecnológicos, como vibração do banco, como um alerta, como um sinal audiovisual, no caso dele detectar a fadiga do motorista ou alguma ação, alguma condição adversa do condutor, ele já é interligado para disparar algum outro mecanismo de alerta para que readequação de conduta? Sim, é possível. A tua pergunta é bem boa mesmo, até para dar uma resposta mais completa, porque você consegue utilizar o sistema de entradas e saídas de alarmes para criar regras, para criar ações em cima daquele alarme. Então, você teve ali o input do alarme, por exemplo, teve um evento de distração, ou de mexer no celular, né? Distração por conta do celular. Você pode, através da saída de alarmes do próprio DVR, ele vai receber o alarme, né? O impulso ali. Você utiliza a saída de alarmes para botar uma vibração no banco, para você botar uma sirene, para você botar um alerta sonoro, um LED, aí fica a teu critério, né? Eu estava acompanhando uma outra instalação em que isso aconteceu. O gestor da frota, preocupadíssimo com essa questão de celular, falou: Bruno, eu quero uma sirene dentro da cabine. Ah, mas vai assustar, a gente até argumentou. Vai assustar o motorista, às vezes o susto pode ser até pior, né? Falei, não, eu quero testar, vamos testar. E a gente fez isso. A gente colocou na saída de alarme uma sirene, né, para nível de testes, prova de conceito, e você tem essa possibilidade. Tem a possibilidade do banco vibrar e tudo mais. Aí, céu é o limite. É que a sirene ela pode também ocorrer de forma gradativa. Ela não precisa ser uma sirene de navio, né? Não precisa ser um buzzer assim, alto, não. Pode ser uma coisa... Bom dia, primeiramente a todos. Meu nome é Edson Garré, trabalho na área de inteligência transporte. Essa integração que é feita do sistema Intelbras, ela já tem a referência para o gerenciamento de risco? Digamos, pergunto para uma pronta resposta. Após um fato, após algum ilícito que foi confirmado, tanto pelo monitoramento, ela tem uma integração com o gerenciamento de risco para a pronta resposta, para o pronto atendimento? Deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta. Essa questão de pronto gerenciamento, seria algum outro sistema, alguma outra tecnologia em específico, uma outra plataforma? Tecnologia Intelbras. Sim. A ideia é que você, por exemplo, consiga fazer o monitoramento utilizando, vamos supor, o 4G. Né? Então, em tempo real, você consegue receber todos os dados daquele veículo. Então, a gente está falando não só de telemetria, informações do desempenho do veículo, motor, rotação, como também de velocidade, geolocalização, esses alarmes. Então, eu consigo saber, seja através do teu celular ou do computador que vai estar lá no teu gestor de frotas, né, na sede da tua empresa, se o teu motorista está dormindo, quantas vezes ele piscou o olho, quantas vezes ele mexeu no celular, e posso criar regras. A partir da quinta, sexta vez, eu vou bloquear o veículo, eu vou ligar para ele, né? Eu vou mandar uma mensagem para ele. Então, em cima disso, você consegue criar suas regras customizadas. Né? Tudo isso, mais uma vez, utilizando o 4G, que é a forma como a gente faz a transmissão dessas informações. Mais uma pergunta? Edilson Ricardo, Brasília, Tribunal Superior Eleitoral, da Seção de Monitoramento Eletrônico. Até para te dar uma sugestão, eu tenho um sistema aqui que eu vejo, por exemplo, lá em casa, ou então lá no trabalho, e, por exemplo, se cortar o sinal lá de energia, eu recebo um aviso aqui. Você poderia ter a mesma coisa no caso do caminhão. Né? Se cortar alguma coisa ali, se tiver alguma coisa que for anormal, de receber um alerta, né? E a outra coisa que eu vi, por exemplo, você falou ali do alarme ali na cabine, será que uma pessoa que está no monitoramento ali, ela não poderia falar com o motorista, falar: amigo, o que você está fazendo? Né? Uma coisa desse sentido, né? Eu estou vendo essa parte, por exemplo, lá no TSE, a gente faz a logística das urnas eletrônicas para o Brasil inteiro, né? Pô, essa parte dessa gestão, da gente poder acompanhar isso, né? O deslocamento ali, para ver se não tem excesso, um desvio de rota, um gasto de gasolina,
né, um excesso de velocidade, algum desvio de conduta, quer dizer, tudo ali bem monitorado. Eu achei isso aí fantástico, né? E eu acho que deve ter também o botão de pânico também, né? Bacana. Não, bacana. Obrigado, hein? Eu que agradeço, vou responder por partes aqui, tá? Do final para o início, tem botão de pânico, então seria como se fosse mais um alarme. Então, a partir do momento que você tem um botão de pânico, você consegue enviar daí esse sinal, né, utilizando a rede 4G, de que alguma coisa está acontecendo. Em cima disso, você consegue fazer um corte de energia do veículo, você consegue ter uma infinidade de ações em cima disso. Com relação à comunicação com o veículo, nós temos isso em portfólio também, né? Então, são acessórios que você consegue. Funciona como se fosse um rádio. Então, você conecta ele com o DVR e é uma tela também, que ela vai dentro do veículo. Então, o frotista, né, o cara lá na base, por exemplo, que fica na sede do TSE, ele consegue mandar mensagens para o motorista, mensagens de texto, ou até mesmo de áudio também, e o motorista consegue responder através desse monofone. Você consegue fazer isso utilizando o próprio DVR. Né? E a questão do corte do sinal, né, que você falou, que foi sua introdução ali, tem algumas possibilidades sim. Então, por exemplo, a partir do momento que existe um mascaramento, botei a mão na frente da câmera, consigo receber essa informação em tempo real, que alguém está mexendo, ou corte do fio de alguma das câmeras. Houve uma queda de tensão em uma das câmeras, alguma coisa aconteceu. Às vezes pode não ser nada, teve um problema mecânico ali no veículo, ou no GPS. Então, o problema é que o jammer ele realmente corta o sinal do GPS, ele bloqueia, né, o sinal do GPS. Mas em algumas outras situações, como essas que eu citei, de mascaramento, corte da câmera, do fio da câmera, a gente consegue fazer essa pronta resposta. Tá? O jammer só que daí é algo que a gente está em desenvolvimento ainda para o futuro. Tem mais perguntas aqui? Então, meu nome é Rafael, trabalho no VLT, transporte de passageiros. Há 3 semanas aconteceu uma situação que um condutor nosso teve uma família, um parente que veio a falecer, e ele estava conduzindo, né? E como nós conhecíamos a voz dele, a situação, já tínhamos um conhecimento de como a comunicação dele pelo rádio. Quando ele fez a comunicação da plataforma que estava e tudo, chamou a nossa atenção, né? Chamou a nossa atenção com relação a isso, e 2 plataformas à frente, 2 estações à frente, nós conseguimos enviar um motociclista nosso e parar a composição para trocar, para ele não continuar a viagem, né? Com essa sua situação, esse sistema de inteligência artificial, nós poderíamos bloquear a composição com a informação dele de fadiga ou do tipo, parar a composição para não correr esse risco? É possível, né? Claro, tem que ser estudado como é que poderia ser feito isso, né? Isso, num caminhão eu já tenho uma suposição de como a gente poderia fazer, num veículo mais leve sim também. Mas sim, você consegue fazer isso utilizando a própria saída dos alarmes ali, as entradas e saídas do alarme, fazer isso de maneira automatizada. Então o veículo ele reconhece, o sistema de inteligência reconhece aquele evento, tá? Em cima disso você consegue configurar as regras em cima daquele evento, e em cima dessas regras você tem a pronta resposta. Muitas vezes a pronta resposta não precisa ser o corte de combustível, ou não é o teu caso, né? Mas corte de energia. Perdão. Mas pode ser um alerta diferenciado para o frotista, né? O frotista ele não tem tempo para receber todos os alertas dessa solução. Isso, conversando com gestores de frotas, todo mundo me falou a mesma coisa. Bruno, eu não daria conta. Porém, eu consigo criar regras específicas em cima disso. A partir do 5º evento seguido de fadiga, a partir de um determinado momento, aí sim eu passo a receber, e daí sim eu tenho uma ação mais objetiva, né? mais impactante em cima disso. Mas tudo isso é bem desenvolvido. Dá para desenvolver. São regras criadas na própria aplicação. Exato, exatamente. Obrigado. Pessoal, dúvidas? Tudo certo? Acho que meu tempo já estourou algum tempo. Então, agradeço a todos vocês pelas perguntas, pelas contribuições. Muito obrigado a todos e até mais.